Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de falar qual vai ser o tema de hoje, claro que eu quero agradecer a sua companhia aí ao longo das nossas edições. Lembrar sempre que a sua participação é muito importante. Então faz o seguinte, já deixa anotado aí o número do nosso WhatsApp. E se tiver alguma sugestão, se quiser saber sobre alguma doença, tem alguma dúvida, é só mandar para cá que a nossa equipe, a nossa produção vai atrás de um especialista, porque aí a gente tira todas as dúvidas para você aí de casa. Agora sim, a gente vai falar então hoje um pouquinho sobre cirurgia plástica de mama. Você sabe o que é? Como é e será que podem existir algumas complicações? Tudo isso e muito mais, quem vai explicar pra gente, olha só, é o médico que já está aqui na tela comigo. Ele é o Dr. Fernando Amato, cirurgião plástico e também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que fez questão de falar com a gente sobre esse tema que interessa muito, né? Então, Dr. Fernando, antes de mais nada, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Doutor, esse é um tema muito frequente aí nas conversas entre mulheres, né? Todo mundo fala aí dessa cirurgia plástica de mama, mas explica pra gente. Vamos começar desde o início, né? O que é essa cirurgia e quando ela é indicada? Bom, existem várias cirurgias que podem ser realizadas nas mamas, né? Elas podem ter um caráter apenas estético ou pode ser uma cirurgia reconstrutora, né? Acho que de caráter estético a mais conhecida é a prótese, né? Que é uma cirurgia para aumento da mama com um implante mamário de silicone. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Mas também tem as pacientes que já têm uma queda da mama, que a gente chama isso de pitose, né? A queda da mama. Então a gente tem que fazer um reposicionamento da areola e retirada do excesso de pele, e também pode ser associado com a colocação do implante mamário. A gente chama essa cirurgia de mastopexia com prótese. Também existem as cirurgias redutoras, né, que a gente diminui o volume da mama. Também tem muitas pacientes que sofrem com isso. Elas sofrem porque tem, além de ter a queda da mama, né, que pode acompanhar uma assadura de pele, uma dermatite, elas podem ter problemas posturais, influenciando na coluna. Então, essas pacientes se beneficiam muito dessa cirurgia de redução de mama. E tem algumas pacientes que acabam aproveitando essa redução para substituir também e colocar um implante mamário. Essas são as principais cirurgias estéticas na mama. Mas também tem as cirurgias reconstrutoras, né? Pacientes que tiveram sua mama retirada, por exemplo, com câncer de mama, que é um dos cânceres mais frequentes no mundo, também tem sua mama reconstruída, e essa reconstrução pode ser feita com implantes mamários ou até mesmo com tecidos autólogos, ou seja, do próprio paciente, seja com enxerto de gordura, com retalho. Existem várias técnicas que devem ser adequadas a cada necessidade do paciente. Também existem alterações nas mamas congênitas, ou seja, a paciente nasce com algumas deformidades ou até mesmo no período de desenvolvimento, né, da hormonal, da puberdade, podem agravar essas deformidades. Dentre elas, eu acho que vale a pena citar uma assimetria mamária, né? Pacientes que têm uma diferença entre uma mama muito grande, uma diferença pequena é aceitável, mas às vezes tem pacientes que têm uma mama muito pequena de um lado e a outra mama uma hipertrofia muito grande. Então, essas pacientes se beneficiam de cirurgias mamárias. Existem também outras deformidades, como a mama tuberosa, que é uma mama que tem um formato cilíndrico, que também não é tão harmônico. Também existe uma certa parcela da população que tem essa alteração e também procura a cirurgia plástica. Eu acredito que são esses os principais motivos de uma busca por uma cirurgia na mama, e as principais cirurgias elas se baseiam, né, que eu disse, com implantes, com tecidos locais, com retirada de pele e reposicionamento da areola. E doutor Fernando, quando a gente fala aí de cirurgia na mama, normalmente, assim, no geral, né, a gente sabe que cada caso é um, mas no geral, costuma ser uma cirurgia mais complexa ou não, ela é mais tranquila aí? A complexidade da cirurgia, ela vai existir para todas, né? Então,
A prótese de mama, ela às vezes parece ser muito simples, né? Tem médico que faz com anestesia local pura, que eu acho que é um absurdo, mas eu acho que a anestesia local pode ser associada a uma sedação, mas o fato de ser uma cirurgia rápida pode parecer simples, mas não é. E isso pode trazer complicações, né? Uma escolha errada de um implante pode causar deformidades na mama, tanto com a junção da mama uma com a outra, que a gente chama de cimastia. Volumes muito grandes podem aumentar a chance de desenvolver estrias, né? Um aumento muito súbito do volume da mama, isso pode realmente ter esse problema de estria, pode ter problema de dificuldade de fechamento. Um implante mamário também, dependendo de como for colocado, pode ter uma infecção. Então, uma cirurgia que parece ser muito simples, ela tem que ser valorizada como cirurgia e que é uma escolha que pode determinar um destino desse paciente. Então, a paciente que coloca um implante mamário tem que saber que o implante mamário ele não é eterno. Apesar de não ter uma validade, ele vai ter que ser trocado em algum momento. Então, uma paciente jovem que coloca um implante, eu já aviso, olha, você vai ter que trocar esse implante na sua vida por pelo menos mais 3 vezes, pelas tecnologias que a gente tem hoje. Então, o paciente ele precisa saber, e não é só por conta do implante. A mama, ela muda conforme o tempo. Então, a paciente, ela ganha peso, a mama muda. Ela perde peso, a mama muda. Ela engravida, a mama muda. Ela amamenta, a mama também vai mudar. Então, tem muitas influências que acontecem durante a vida que vão fazer o formato da mama mudar com o tempo. E também a maturidade da paciente. Muitas pacientes colocam o implante, tem uma demanda até de mudança de autoconfiança e muda. As pacientes que colocam um implante de mamário, né, fazer a prótese de mama, elas têm uma mudança muito importante na autoestima, elas mudam. Mas, depois de 10, 15 anos, elas já não têm mais essa demanda e às vezes elas até procuram o explante mamário, a retirada do implante, não tem mais esse desejo. Então, a gente tem que avaliar a paciente, qual que é a expectativa que ela tem que trazer ela para a realidade. Ela precisa saber as complicações, né? Eu acabei não mencionando, mas mesmo o implante pode ter uma infecção, né? E pode ter um sangramento, ter um hematoma, e muitas vezes a gente tem que tirar o implante. Então, uma cirurgia que era para trazer uma alegria para a paciente, um bem-estar, pode ser uma sequência de procedimentos e de cirurgias corretivas que não estavam previstas e que não iam acontecer se ela não tivesse o efeito inicial, que era a cirurgia estética. Mas é claro, as complicações, elas são menores, a frequência é muito menor. Então, por isso que tem muitas pacientes que colocam, ficam satisfeitas, e eu acho que isso é muito importante, essa conversa. O paciente com o médico tem que trabalhar muito isso antes de uma cirurgia, tem que conversar muito com o médico, para a decisão ser tomada no melhor momento e da melhor forma. Doutor, o senhor citou aí que podem ocorrer complicações. São poucas aí, mas existem, né? Vamos então falar de algumas dessas complicações. O que pode acontecer então quando se coloca um implante? Primeiro, vai colocar um implante, então tem que saber, tem tipos de implante, doutor? Bom, existem sim, né, tipos de implante. O implante ele pode ser, ele é de silicone, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm implantes que são preenchidos com solução salina. A textura do implante ela pode variar, ela pode ter uma macrotextura, uma microtextura, uma nanotextura, ou essa textura ela pode ser revestida por uma superfície de poliuretano. Tudo isso interfere como que vai ter a aderência do implante aos tecidos. E também isso pode estar relacionado à contratura capsular. Todo implante, todo material externo vai ter uma reação com o organismo vai formar uma cápsula ao seu redor, e essa cápsula pode, na mama, ficar endurecida, dolorosa,
E isso a gente chama de contratura capsular, né? Esse endurecimento, deformidade e dor. Mas todos esses materiais eles vão ter interferência nessa formação da cápsula. Além disso, a gente tem os volumes, formatos, né? Tem formato redondo, tem formato cônico, tem formato anatômico, que aqui muitas pessoas acabam chamando em gota. Tem a projeção, então tem próteses que são menos projetadas, mas um formato mais de bolacha. Tem umas próteses que tem uma projeção muito maior, quase que redonda. A consistência do implante ele pode ser mais duro, ele pode ser mais molenga, né, mais amolecido. Então tem várias tecnologias e cada implante tem sua indicação. Acho que a gente tem que avaliar o paciente e escolher o implante de acordo com o paciente, e isso que é importante para evitar complicações. Doutor, foi feito então esse implante, imediatamente já pode ter alguma complicação ou acontece também de ao longo e anos depois ter complicações? O que acontece? Bom, eu acredito que a gente tem que dividir as complicações por fases, né? Por exemplo, no primeiro mês, as complicações que podem acontecer e são, por exemplo, uma infecção, ela geralmente aparece no primeiro mês. Às vezes até pode se arrastar um pouquinho mais, mas ela vai aparecer no início. Um sangramento, ele ocorre no primeiro mês. Então, eu acredito que uma abertura de ponto, deiscência, vai acontecer no primeiro mês. Mas também, como que é feito esse pós-operatório, nesse primeiro mês, também pode interferir no futuro. Então, o posicionamento do implante, às vezes a gente coloca o implante de um jeito, e às vezes, como o paciente faz o pós-operatório, esse implante pode se movimentar, pode ficar mal posicionado, pode ficar movimentando dentro do paciente e às vezes isso causar um seroma, ou um seroma causar uma movimentação do implante. O seroma, o que é? É um líquido inflamatório que se forma ao redor do implante e que pode estar relacionado às vezes a um hematoma, pode estar relacionado a uma infecção, e ele também tem algumas doenças raras que ele pode estar relacionado, por exemplo, a um linfoma relacionado a cápsula que se forma ao redor do implante. É uma situação que deve ter em torno de 2.000 casos descritos no mundo, que é o linfoma anaplásico de células gigantes, que está relacionado ao implante de silicone. Também tem uma outra doença que tem se falado muito agora, que é a síndrome ásia. Essa síndrome, a ásia, na verdade, é a síndrome de Schoenfeld, e a ásia é a sigla de inglês, falando da síndrome autoimune inflamatória relacionados a adjuvantes. E um dos adjuvantes que a gente é o implante, mas poderiam ser outros materiais. E nessa síndrome, o paciente apresenta sinais e sintomas de doenças inflamatórias, como dor articular, dor no corpo, cansaço, fadiga, perda de memória, queda de cabelo, olho seco, boca seca. Então, é algo que ainda a gente está descobrindo e está relacionando ao implante mamário. E doutor, esse implante também ele pode se romper? Isso está ligado a complicações? O rompimento da prótese é uma complicação que precisa ter uma troca do implante. A ruptura ela pode ocorrer tanto na colocação do implante, né? Às vezes, como a gente faz um corte, às vezes pequeno, e faz força para colocar um implante, então isso poderia ser uma das causas de ruptura, ou pelo menos até gerar uma fraqueza no implante, para que no futuro isso ocorra um rompimento. Pode também ser um trauma relacionado depois, às vezes o paciente tem uma contratura capsular, que ela vai fechando e contraindo o implante, que poderia estar relacionado a essa ruptura do implante. Então tem várias causas que podem ser, às vezes até o fechamento poderia
triscar a agulha no implante, mas é difícil a gente identificar qual que é a causa principal. As empresas, elas sempre tentam identificar, elas gostam até de ter o implante quando tem a ruptura para fazer estudos e poder melhorar a tecnologia. Eu vejo muito ruptura, mas de implantes que estão colocados há muito tempo, né? Então, às vezes tem paciente que está, é um paciente que eu já peguei que está com mais de 30 anos de implante, então a gente não tem nem como questionar a qualidade do implante, porque eu não conseguia nem identificar qual que era a marca do implante, nem a paciente sabia. Então, às vezes esses implantes muito antigos, eles não tinham qualidade, e para também a paciente perceber alterações com 30 anos também é difícil a gente identificar o momento certo que aconteceu, se teve trauma ou não. Mas é sim uma situação grave e a gente tem que tirar o quanto antes. Essa troca, doutor, deve acontecer aí de quanto em quanto tempo? Não existe um prazo de validade, como eu já mencionei aqui. Mas as trocas, elas são feitas de acordo com as demandas do paciente, demanda estética, muitas vezes por conta da mudança do formato da mama, e não tem um prazo que a gente fala, passou de tanto tempo, tem que trocar. Não, passou de um certo tempo, tem que ter um acompanhamento com o médico e ver a integridade desse implante. Então, até mesmo para ver se não tem nenhuma ruptura e ver se não tem nenhuma contratura capsular. Então, se não tem ruptura, se não tem contratura e a paciente está satisfeita com o resultado estético, essa paciente ela não deve ficar se submetendo a procedimentos cirúrgicos desnecessariamente. Então, isso tem que ser bem importante, porque tem médico que taxa, depois de 10 anos tem que trocar. Não. Tinham implantes que vinham com essa recomendação, né, que perde a validade depois de 10 anos, mas não tem mais isso de recomendação. Então, esse material implantável, ele tem que ser trocado no momento que ele tem alguma alteração e ele deixa de ter a função que ele estava propondo. Então, isso pode ocorrer com 3 anos, pode ocorrer com 5 anos, pode ocorrer com 10 anos e pode ocorrer com 20 anos. Mas o mais importante é essa paciente que fez uma cirurgia ter um acompanhamento com o seu médico, e com um exame físico, pode ser complementado com um exame de imagem, com uma ultrassom, uma tomografia, mas que não são os melhores exames. O melhor exame para ver a integridade do implante é a ressonância magnética. Só que a ressonância magnética é um exame caro, então também a gente precisa ponderar para não sair fazendo um exame caro desnecessariamente. Mas o acompanhamento com o médico é importante para não ter que fazer essa troca desnecessariamente. Doutor, agora uma curiosidade, o senhor disse em uma das respostas que tem mulher aí que depois de anos acaba querendo retirar, né, a prótese. E aí, em casos assim que a mulher ela quer retirar, não quer colocar outra no lugar, como que é feita essa cirurgia? O que coloca no lugar dessa prótese? Como que é feito? O que substitui? Bom, a cirurgia de explante mamário, ela tem ganhado muita atenção aí nos últimos anos, porque até tem um movimento, né, por conta das doenças do silicone, as complicações, então uma linha mais natural, talvez, de procurar, mas também tem pacientes que realmente mudam o seu momento de vida. E que, por exemplo, uma paciente colocou com 20 anos uma prótese, depois com 30 anos teve lá seus 2, 3 filhos, só pela gestação e amamentação, a mama muda muito de forma e de volume. Então, às vezes, a gente está falando de uma paciente que terminou de desenvolver a sua mama só com 30 anos, né, por conta da amamentação. E quando tem essa prótese, a gente vai trocar e a paciente não quer mais, às vezes ela tem um volume suficiente para ter um resultado que ela fique satisfeita, né? Então, tem pacientes que têm volume, mesmo com implante mamário, mesmo tirando esse implante, elas ainda têm um volume e ficam satisfeitas com esse volume. Então, esse é um tipo de paciente que eu gosto de tratar, porque realmente você tira um peso dessa paciente, de cirurgias futuras ela sai muito satisfeita. As pacientes que não têm volume algum, elas podem ser complementadas por um enxerto de gordura, por exemplo. Então, eu acredito que o enxerto de gordura seja uma alternativa, que é limitado o enxerto de gordura. Se ele fosse tão bom quanto o implante mamário, a gente pararia de usar o implante mamário, mas ele não é tão bom, ele não dá a forma que o implante
implante mamário dá. Ele não dá o volume que o implante mamário dá e ele não dá uma consistência que o implante mamário dá. Então ele consegue preencher algumas falhas, ele consegue dar algum volume, algum formato, mas às vezes para ele conseguir um resultado melhor ele precisa de mais sessões, ele precisa fazer mais umas 2, 3 sessões de enxerto de gordura. Mas eu acho que é importante saber que essa retirada de implante pode ser realizada e muitas vezes a gente consegue fazer alguma coisa com o próprio tecido que tem ainda na mama, né? Então a gente tenta utilizar o material que ainda tem e para muitas pacientes isso já resolve e ficam bem satisfeitas. Doutor Fernando, então, diante de tudo isso que a gente conversou hoje aqui, a mulher que optar, né, por um procedimento desse, como o senhor disse lá no começo, deve ter uma boa conversa franca com o médico, né? Precisa, e isso também interfere na técnica utilizada, né? Como existe esse modismo, né, às vezes as pacientes procuram os médicos pelas técnicas, pelos resultados, pelo Instagram, e acabam que elas deixam de avaliar alguns quesitos muito importantes, né, que, por exemplo, é essa relação médico-paciente, que eu acho que é um quesito fundamental para qualquer relação cirúrgica. E a técnica utilizada, muitas vezes tem pacientes jovens que eu opero e eu escolho técnicas que eu preservo mais tecido mamário, mesmo conversando bastante com a paciente para não interferir menos, né, na amamentação, e caso ela queira mudar no futuro eu consiga ter algum tecido, né. Eu falo isso porque, por exemplo, tem uma técnica que tem sido usado bastante, que é a colocação do implante atrás do músculo, e quando a gente coloca atrás do músculo, se a gente deixa muito tecido mamário, a mama pode ficar muito estranha com a prótese numa posição e a mama em outra. Então, para corrigir isso, a gente tem que ressecar muito tecido mamário. Então, a gente acaba tendo uma mama muito artificial, mas com pouco tecido mamário, então voltar atrás a gente não consegue mais. Então até a escolha dos procedimentos a gente tem que refletir baseado nos desejos da paciente. Então, pacientes muito magras, colocar atrás do músculo, eu concordo plenamente, mas pacientes que têm, por exemplo, uma mama grande, vão fazer uma redução de mama, de repente você tira toda aquela mama, joga fora tecido mamário para colocar uma prótese, a gente tem que estar refletindo toda hora sobre essas nossas condutas e qual que vai ter o impacto na vida do paciente, não no resultado imediato. Aliás, o resultado imediato é muito importante, mas 10 anos, como que essa paciente vai estar, o que ela vai querer, se ela quiser mudar, como que vai ser para essa paciente. Então a gente tem que ir além nas nossas escolhas cirúrgicas. Tá aí, então, um recado do Dr. Fernando Amato, ele que é cirurgião plástico e também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Fernando, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora. Tenho certeza que foi uma participação muito rica de informação e ajudou muita mulher aí que está pensando em fazer esse tipo de cirurgia, viu? Muito obrigada e eu já deixo o convite aqui para participar outras vezes, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Tem muito assunto ainda para a gente falar sobre esse tema, também vários outros, então fica o convite aqui para o senhor. Obrigado pelo convite. Eu realmente gosto de falar muito sobre cirurgia e poder ajudar as pessoas à distância. Eu acho que se eu puder dar uma sementinha de iluminação para as pessoas aí nessas escolhas que elas têm para a cirurgia, eu acho que eu já fico mais tranquilo. Então, aceito todos os convites a esses temas, principalmente de mama, e realmente o de mama a gente consegue explorar muito, mas podemos explorar outros temas com certeza. Então já fica aqui o convite, viu, doutor? Mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E lembrando que se quiser rever todo esse bate-papo com o doutor Fernando, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que o Saúde Agora está lá disponível na íntegra. E se quiser compartilhar também esse programa, é só pegar o link e mandar para quem quiser. A gente se vê na próxima edição. Se cuida, tchau!